Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos dando início às lições do terceiro trimestre do ano de 2021, da lição da CPAD, Revista de Adultos, que traz por título o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então nós vamos tratar nesta lição de um tema histórico, onde vamos ter também um conteúdo bastante elevado para o nosso estudo. Então, vamos dando prosseguimento a esse estudo. Eu já quero agradecer a você que participou conosco, esteve conosco durante todo o segundo trimestre, acompanhando os nossos slides, acompanhando os nossos comentários. Que Deus continue abençoando e que nesse trimestre que se inicia, espero que nós possamos estar juntos, e você aí orando por nós e o Senhor abençoando. Então vamos dar nessa lição, nesse começo de trimestre, nós vamos dar início com a lição de número 1, que tem por título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Antes de nós entrarmos no corpo da nossa lição, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal para que esse vídeo, esse tema possa chegar a mais e mais irmãos. Divulgue aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, transmita para que as pessoas possam conhecer o canal e assim nós crescemos juntos. Então, pois bem, nesse tema dessa lição, nós vamos estudar os livros de 1º e 2º Reis. Vamos ter aproximadamente 400 anos de história do período dos reis de Israel. Vamos estar estudando, não vai dar tempo para a gente fazer detalhadamente, mas grande parte nós vamos poder estar comentando aqui com os irmãos. Então vamos lá. O título da lição, como já falei, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo se encontra em 1º de Reis, capítulo de número 8, versículo 11, que diz que não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Está aí o versículo que conta o evento de inauguração do templo do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então, a gente observa aqui que antes de Deus conceder sabedoria para Salomão, ele já teve sabedoria no seu pedido. Ele já demonstrou que sua mente era inclinada para sabedoria. E é isso que chama a atenção de Deus em Salomão, tornando ele um exemplo para nós, pelo menos naquele período, em que estava iniciando o seu reinado. A leitura bíblica em classe se encontra em 1º de Reis, capítulo 4, versículo 29 até o 34, depois capítulo 6, do versículo 1 ao 11 e 14. Então, nós não fazemos uso da lição, da leitura bíblica em classe, por conta de ganharmos tempo no vídeo, mas acreditamos que você faça, porque é muito importante que você leia o texto da lição, a leitura bíblica em classe. Eu recomendo que você não leia somente esse texto, mas procure fazer uma leitura dos livros de 1º Reis e 2º Reis, para que você tenha um bom panorama das lições que se seguirão adiante. Os nossos objetivos, o objetivo geral é o seguinte: expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os objetivos específicos: primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. E terceiro, apontar os feitos de Salomão. Então, vamos dar continuidade. A nossa introdução
ela vai dizer o seguinte: por amor a Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos, né? Então aqui a gente já percebe que Deus ele havia prometido para Davi que manteria sua linhagem no trono, né? E vale a pena ressaltar que Salomão herdou um reino já pacificado, um reino sem inimigos, porque Davi ele matou todos os inimigos de Israel. Então, o que Salomão tinha para fazer era administrar o reino e fazer expandir, né? Mesmo assim, ele errou, né? Muito nas suas atitudes. Né? Isso é o que nós vamos ver no decorrer desta lição, mostrando que nenhum homem está passivo de erro, né? Todos eles podem errar, né? Todos eles estão sujeitos a errar. Tem um dito popular que diz que o homem que não erra é aquele que não faz nada, né? Se ele faz alguma coisa, ele está sim sujeito ao erro. Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição, que fala a sabedoria de Salomão, né? 1.1 diz: a virtude de Salomão. Diz assim: antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria do que se aprende, do que se depreende o quanto já era sábio, né? Então a gente observa aqui que um dado muito importante que a gente precisa também levar em conta, que essa história traz para nós é uma revelação acerca do próprio Deus, né? É que Deus ele não guarda rancor, pois nós sabemos que Salomão era filho de uma relação que começou com um adultério, né? Ele era filho da mulher chamada Batseba, né, que tivera a princípio um caso amoroso com Davi, e nasceram o primeiro filho do casal, o qual Deus puniu a Davi, matou o filho por punição, e logo em seguida veio Salomão. E a gente observa aqui e aprendemos que Deus perdoou Davi, né? Esse filho, que o primogênito de Davi com Batseba, ele morreu, né? Depois Davi ele se entristece, se arrepende do seu pecado e confessa-o ao Senhor, né? Então, após Davi confessar o seu pecado a Deus, ele tem um novo filho com Batseba, e agora esse filho chama-se Salomão, né? Salomão ele é escolhido por Deus para ser o sucessor de Davi, né? O que é muito interessante é que Deus não vai ficar lembrando ou, 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 ou batendo na mesma tecla ou mostrando o mesmo erro de Davi para sempre. Esse é o perdão que Deus quer que exista entre nós, né? Não é aquele perdão que fica voltando no tempo, voltando atrás. Perdoou, está perdoado, né? Então é assim que nós devemos aprender com Deus, né? Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. E se fosse orgulhoso, pediria glória. E se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Isso nós vemos lá em 1 de Reis, capítulo 3, o versículo 11 a 13, e 2 Crônicas, capítulo 1, e o versículo de número 10. Fato muito interessante, como já falamos, Salomão ele já tinha uma sabedoria para saber o que era importante. Na verdade, se ele pedisse dinheiro, Deus o daria. Mas do que valia o dinheiro sem a sabedoria para administrar? Se ele pedisse glória,
a glória é passageira, a glória do homem é passageira. Se ele fosse pedir muitos anos de vida, mas os anos de vida vividos sem sabedoria não é vida, né? Então, ele também não poderia pedir a morte dos seus inimigos, porque ele se tornaria alguém vingativo, né? Então, ele soube pedir, né? Ele não faz um pedido aqui egoísta, né? Como muitas vezes até o próprio Tiago fala para nós, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, né? Para satisfazer os nossos próprios deleites. Então, Salomão fez um pedido que agradou a Deus na sua forma de pedir. Então diz assim: mas do que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. A, a questão é que Salomão ele soube priorizar o que Salomão soube priorizar o que era de fato importante, né? Que é a sabedoria para administrar no meio do povo, né? 1.2 o sábio que pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 7, parte B, diz assim: sou ainda menino, pequeno, não sei como sair, nem como entrar, né? Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência, né? Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então a gente vê aqui que a sabedoria de Salomão, a princípio, ela vai mostrar que ele era um homem humilde, né? Ele era um homem humilde porque ele ainda afirma, né? Ele ainda afirma que a tarefa que ele tinha para cumprir era algo muito difícil, né? E que ele sozinho não conseguiria, né? Ele humilhou-se diante de Deus, demonstrando que necessitava do auxílio de Deus para cumprir aquela tarefa, né? Assim como diz a palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, né? Ele observou com quem estava falando e viu que era muito maior que ele e que dependia, carecia de Deus para que o seu reinado fosse próspero e guiado por Deus, né? O 1 Reis, capítulo 3 e 8 diz: o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, o povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Então Salomão percebeu que era uma tarefa muito árdua para que ele pudesse exercer. O interessante é que ele sabia e via a administração do seu pai, né? Conhecia os conselheiros de Davi. No entanto, ele não confiou apenas nos seus conselheiros, mas foi buscar refúgio, foi buscar sabedoria em Deus para poder guiar o povo segundo a vontade de Deus. Isso também é um conselho também para cada um de nós, né? É um aprendizado para cada um de nós que exercemos algum ministério na igreja, né? É preciso que a gente peça o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos conduzir, né? Conduzir a obra do Senhor segundo a sua vontade, né? Não confiando em nossas próprias forças, não confiando em nossos próprios conhecimentos, né? Mas precisamos estar debaixo da mão de Deus, porque só assim nós podemos fazer a sua vontade, né?
1.3 vai dizer a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso, né? Então, a gente vai perceber que Tiago ele vai afirmar aqui para nós que existe dois tipos de sabedoria, né? A sabedoria que ele fala é a sabedoria que vem do alto, esta é a sabedoria de Deus, e a sabedoria que é terrena, né? Tiago, no capítulo 3, o versículo de número 15, vai dizer que essa sabedoria, ela é diabólica, né? Ela é animal, né? Ela é terrena, ela não tem nada a ver com Deus, né? Então a gente percebe que Salomão ele teve uma sabedoria extraordinária, né? Porque ele se colocou no seu lugar de homem, de necessitado de Deus, para pedir o seu auxílio, né? A gente percebe aqui que muita gente esquece-se de pedir o auxílio de Deus e termina com o ministério por ruínas, né? Um ministério fracassado. Isso aí se chama uma autossuficiência, né? Ninguém que está à frente da obra do Senhor pode se achar autossuficiente, né? Ele sempre tem que ser dependente de Deus, né? Outro ponto que a gente precisa também mencionar é que é o oposto do autossuficiente é o automenosprezo. A gente não deve ser autossuficiente, mas também não devemos nos automenosprezar. Sabemos que nós temos um valor, né? E esse valor é que o Espírito Santo habita em nós, e estando o Espírito Santo em nós, ele vai nos guiar segundo a sua vontade, né? A sabedoria, nós vemos aqui que Tiago ele traz para nós esse dois exemplos de sabedoria, né? Ele afirma que essa sabedoria que é falsa, né? Ela é evidenciada pela inveja, né? E o sentimento faccioso. Aonde tem um sentimento faccioso, aí o Espírito Santo não está, né? Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Veja o que diz. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3 e o versículo 15. Olha o versículo 16 que diz, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? Tiago 16 está falando que esta sabedoria ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Por quê? Porque ela não, ao invés de gerar paz, ao invés de gerar união na igreja, ela vai gerar conflito. Por quê? Porque ela vai gerar inveja nos corações. Então, a inveja por si só, ela já é um mal terrível no meio dos irmãos, né? Então, é preciso que a gente esteja na dependência do Espírito Santo, né? Diz assim, no entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Tiago 1,5 diz, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, se alguém tem uma necessidade de ser sábio, uma necessidade de sabedoria, tem o dono da sabedoria, que é Deus, né? Busca em Deus, que Deus com certeza vai suprir essa necessidade, né? A sua parte e a parte de Deus são duas, né? A sua parte é buscar, né? A sua parte é investir, né? Na sua chamada, é investir no seu ministério, é buscar conhecimento, né? Você busca o conhecimento e Deus lhe dá a sabedoria, né? As características dessa virtude
que vêm do alto são pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade, sinceridade, né? Então nós vemos aí em Tiago 3,17 as características dessa sabedoria de Deus, né? São as características que vai evidenciando se essa sabedoria vem de Deus ou não, né? Então a gente já percebe que essa sabedoria não se aprende, né, em nenhuma faculdade, né? Ela não se aprende em faculdade de teologia, ela não se aprende na escola secular, ela não se aprende de outra forma, senão buscando em Deus. Mas nós só conseguimos essa sabedoria mediante um relacionamento íntimo com Deus, né? Um relacionamento onde você tem a Deus por Pai, tem a Deus como amigo, né? Para que Ele possa estar lhe guiando e lhe dando a sabedoria necessária para você vencer as adversidades do dia a dia. Segundo tópico da nossa lição diz a consolidação do poder. 2.1 a glória do reino de Salomão, né? Diz mais assim: o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça, né? Então, como nós já falamos, Davi era um guerreiro, né? E Salomão tornou-se um político, porque Salomão começou a fazer concessões, né? Ele começou a fazer aliança com outros povos e assim foi estendendo o seu reino. Davi era um rei mais voltado para a guerra, era um rei mais voltado para conquistar por meio da força, né? Por meio das guerras, né? Então a gente percebe que o reino de Salomão tornou-se um reino próspero, tornou-se um reino de paz, porque Davi já havia eliminado todos os seus inimigos, né? A gente veja aí o que diz: porque dominava sobre tudo quanto havia na banda de cá do rio Eufrates, de Tisfisa até Gaza, né? Sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em redor dele, né? Então não tinha mais inimigo para que Salomão viesse a combater, né? Agora era somente fazer alianças e fazer o reinado crescer, né? Em território, né? Olha o que diz aí 1 Reis capítulo 4 verso 20: eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, né? Comendo e bebendo e alegrando-se. Já que não havia guerra, já que não havia inimigo, o povo começou a crescer e a prosperar abundantemente, né? Então, o reinado de Salomão ele foi marcado por essa fartura, por essa abundância de paz nesses dias. Diz mais assim: todos os governos, quando administrados sobre as primícias, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. A gente observa aqui Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Então aqui ele vai ficar evidenciado que o reino de Salomão era um reino guiado pela sabedoria que Deus dera a Salomão, ou seja, era guiado pelos princípios divinos. Então o comentarista da nossa lição ele vai colocar para nós que um governo que é guiado pelos princípios divinos, a tendência dele é prosperar,
a tendência dele é que esse reinado cresça, que esse governo ele prospere, né? E o povo, né, que está sob esse governo, ele torna-se um povo grande e feliz, porque essa é a vontade de Deus para a humanidade, né? Se a gente perceber, muitos países, inclusive os Estados Unidos, que teve a sua constituição baseada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, ele, por um grande período, ele tornou-se um dos países mais fortes economicamente e extensivamente, em poder bélico, né, em todas as esferas. Ele tornou-se um país grande, né? E agora a gente observa que de algumas décadas para cá, os Estados Unidos ele tem se afastado dos princípios divinos, né? E isso tem se estendido a muitas nações no território, no mundo, né? As lições falando sobre religião nas escolas são tiradas, né? Então, muitas outras coisas tendem a afastar o homem de Deus de muitas nações. E com isso a nação vai perecendo, o povo vai ficando mais suscetível aos ardis de Satanás, né? Então é preciso que nós tenhamos um governo guiado pelo Espírito Santo, né? Vamos lá. 2.2. O orgulho precede a ruína, né? Então, vamos lá. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixaram de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos, né? Então a gente percebe aqui que o orgulho foi o pecado que originou-se em Satanás, né? E a gente percebe que quando esse orgulho entra no coração do homem, ele tende a afastar, né, o temor de Deus desse ser humano, né? O homem orgulhoso, ele perde o temor do Senhor. E onde a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aquele que não teme ao Senhor, ele é pobre de sabedoria e com isso a sua caminhada e trajetória tende à ruína, né? A queda é inevitável, né? Então vamos lá. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que faziam pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Isso nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e o versículo de número 2. Ninguém é temente hoje e amanhã é um descrente. Vou repetir, ninguém é crente hoje, fiel, e amanhã torna-se um descrente. Não. Esse afastamento, ele é gradativo, né? A queda não cai de uma vez. Ninguém está de pé hoje e amanhã cai na fé. Não. A queda é gradativa, né? São pequenas brechas que vão se abrindo e o inimigo vai tomando e ganhando espaço, né? O inimigo vai tomando e ganhando espaço. Então, a queda ela sempre é gradativa. A queda espiritual começa com aquele processo que se diz não tem nada não, né? Até aqui não tem nada não. Vai entrando, é onde entra o relativismo, né? Então a gente precisa estar atento, porque Paulo afirma para nós e diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Então é muito importante essa vigilância. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado.
né? Veja aí o que diz 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como a geração, como o coração de Davi, seu pai. Então, a gente percebe que Salomão, ele se enganou a si mesmo, né? Esse é o pior dos enganos, né? É chamado de o auto-engano. Você se engana. Como é que acontece isso? É o maior engano que, que existe, é aquele que engana a si mesmo, né? Por exemplo, é aquele camarada, aquele crente que está na igreja e está se enganando, porque ele está na igreja, mas não está no céu, né? Ele está na igreja, mas não está no reino de Deus. Então ele está ali, ele até glorifica ao Senhor, mas fora dali ele tem uma vida desregrada, ele tem uma vida que não agrada ao Senhor, né? A gente costuma falar que o inimigo, o diabo, ele não está interessado mais em tirar o crente da igreja, né? Ele prefere que o crente viva dentro da igreja iludido, pensando que está caminhando para o céu. Esse é o auto-engano, né? Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem, né? Proporções gigantescas. Então, esse problema, né, como já falei, ocorre quando entra em ação uma tática do diabo, que é o tem nada a não e nada a ver, né? Isso são palavras de crentes que querem maquiar os seus próprios pecados, né? Afirmando, dizendo, não tem nada não, isso aqui não tem nada não, né? Ou então, isso aqui não tem nada a ver. Mas preste atenção, meu querido, você pode até estar caminhando a passos largos para o inferno. Então é necessário que a gente esteja vigilante, sabendo que somos carentes da orientação divina. Terceiro e último tópico da nossa lição diz assim: a construção do templo, né? 3.1 O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, né? 1 Reis capítulo 5, versículo 5 diz: edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Então a gente já observa aqui que o propósito que estava no coração de Salomão era puro, né? O propósito que estava no coração de Salomão no princípio do seu reinado era sinceridade diante de Deus. Porém, essa sinceridade ela foi corrompida, né? Por quê? Porque mediante todo o tempo em que Salomão fez acordos com as outras nações, ele adquiriu para si muitas mulheres e muitos casamentos, né? Fazendo assim alianças com esses povos. E essas mulheres, quando vinham, ela trazia consigo os seus deuses, os seus costumes, né? E com o passar dos anos, essas mulheres começaram a seduzir o coração do rei, né? Afirmando elas que tinham também os seus deuses e careciam de adorá-los. Então, Salomão fazia as estátuas desses deuses pagãos e elas adoravam. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, Salomão não somente fazia mais as estátuas delas, como também adorava esses ídolos, né? Então, com isso veio os pontos negativos da história de Salomão. A princípio, o seu propósito, como nós já lemos aqui, era edificar a casa do Senhor, era um coração temente, era um coração sincero, né? A gente percebe até que Davi, ele intentou em construir o templo, né? Mas Deus o proibiu, né? Porém, ele adquiriu um local, né, onde seria construído esse templo, né? Então Deus ele permite, né, concede que Salomão
ele seja o construtor desse templo, né? Vemos aqui uma grande lição importante para nós, né? E não adianta apenas começar bem, né? Não adianta começar bem na sua trajetória, mas também é bom terminar bem. É importante que você comece bem e termine bem, porque o próprio Salomão escrevendo, se não me engano, em Eclesiastes, diz que melhor é o final das coisas do que o princípio, né? Então é preciso que a gente esteja comece bem, permaneça bem e termine bem. Como disse Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Começou bem e terminou bem, né? Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado, né? Salomão, ele tinha na idade, tinha a ideia de que era necessário que Deus o orientasse, né? Deus o orientasse para guiar esse povo e para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia afirma, e nós conhecemos, que Deus esquadrinha o coração, né? E Deus vê essa pureza, essa sinceridade no coração do rei de Israel, né? Na construção do templo, foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso revestidos de ouro puro, né? Então, Salomão quis fazer para Deus, mas não quis fazer qualquer coisa. Salomão quis fazer para Deus o melhor. Por quê? Porque na antiguidade tinha esse conceito de que Deus ia morar ali no templo, né? Mas depois ficou entendido que o universo, a Bíblia diz que o universo não comporta Deus, né? Então, como um Deus que o universo não o comporta, como ele iria morar ou habitar no templo feito por mãos de homem, né? Então, isso o povo vai aprender mais à frente, que o templo seria apenas o lugar onde Deus se manifestaria, né? No meio do povo. Então, diz mais aqui, Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência, né? A gente percebe aqui que, como já falei, essa morada de Deus aqui era uma morada provisória, né? Era uma morada provisória, por quê? Porque Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens, né? Paulo já havia recebido essa revelação. E agora, para nós sabemos que o templo do Espírito Santo, o templo de Deus agora, é o ser humano, é o homem que está livre, o homem regenerado, como nós vamos ver agora nesse próximo tópico. 3.2 O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. É como eu acabei de falar, né? Deus agora ele habita no ser humano. Se perguntarmos aonde é o endereço de Deus hoje, você pode me mostrar, dizer, sou eu. Deus habita em mim, né? Porque ele não habita em templo feito por mãos de homem. E a gente observa que a morada de Deus hoje, né? Ela precisa estar limpa, regenerada, né? Para que ele venha habitar no homem, né? Era um mistério que a humanidade ainda não compreendia, porque Deus tinha o desejo de habitar no meio do povo,
né? Tanto que pediu para Moisés construir o tabernáculo, Moisés construiu o tabernáculo para simbolizar, e a arca para simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Depois, Isaías fala do Emanuel, né? Que é Deus conosco. Agora o Espírito Santo vem, não é mais Deus conosco, é Deus em nós, né? E isso é maravilhoso, essa proximidade que Deus quer ter com seus filhos, né? Então Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19, dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o Espírito Santo agora, ele revela a Paulo que a morada de Deus agora é em nós. Nós é que somos templo e morada do Espírito Santo, né? 3.3 diz assim: a glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto e em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Então a gente observa que essa manifestação de Deus ali no templo não foi por conta da riqueza, não foi por conta que Salomão fez algo maravilhoso aos olhos humanos. Não, né? Tanto que agora Deus está habitando em nós, né? Que somos seres humanos, muitas vezes cheios de defeitos e de falhas, né? Porém, percebemos agora que toda aquela deslumbre, todo aquele tesouro, todo aquele ouro, né? Toda aquela riqueza e beleza deve ser demonstrada hoje interiormente, né? Interiormente. O valor do homem de Deus é mostrado no seu interior e não no exterior, né? Então, aquela beleza do templo que havia, que era demonstrada exteriormente, né? Hoje tem que ser demonstrada no interior de cada crente, né? Mostrando que Deus habita dentro dele e que ele agora é regenerado, é uma nova criatura e tornou-se assim templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Diz mais: a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados, né? Diz assim: não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que essa linguagem, ela é uma linguagem mais pentecostal, né? Ela é uma linguagem que é mais evidenciada na Bíblia pentecostal, porque a Bíblia pentecostal ela tem mais uma inclinação ao pentecostalismo, né? Porém, essa afirmação aí não deixa margem para assegurar ou para abalizar o sistema do Caicai, né? Que tanto foi evidenciado alguns anos atrás. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, né, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, né? Então a gente percebe que a alegria, né, do povo e o temor da presença de Deus fizeram com que Salomão transbordasse de alegria, e ele fez uma das mais belas orações, né, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 55, né? E nessa oração ele reconhece a grandeza de Deus,
e um dos pontos muito importantes do cristianismo, né? Que é o senhorio de Cristo, né? É preciso, muita gente se engana, pensa que é preciso evidenciar somente a grandeza de Deus, mas reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida é fundamental para a nossa salvação, porque Deus não pode salvar aquele que ele não é Senhor, né? Se ele é seu Salvador, ele também deve ser o seu Senhor, né? Então, a segunda vez que a glória desceu no templo já foi algo maior, né? A gente vê lá em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, né? Dessa vez não desceu somente a glória ali, mas desceu também o fogo de Deus e consumiu os sacrifícios, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Chegamos à nossa conclusão que diz: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus, né? Então, Salomão ele reinou durante 40 anos, e durante esses 40 anos o povo teve paz, né? O povo teve a mão de Deus estendida ali, trazendo paz, prosperidade, harmonia, né? E Salomão foi um dos grandes reis que nós vemos sobre a face da terra, na história bíblica. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final. Que Deus em Cristo vos abençoe. Peço a você aí que se deixa aí o seu like, seu joinha, contribua, né, com uma forma de incentivo para que nós possamos estar colocando aqui, postando sempre um comentário simples, porém objetivo, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.